Olá, gente! Como prometido no último vídeo, vou aprofundar as 4 teorias sobre o episódio 7 de The Amazing Digital Circus. Farei um vídeo para cada uma delas, e esse é o primeiro. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o possível passado do Jax, porque, como eu disse no outro vídeo, estava claro que ele não queria sair do circo e, por isso, o Caim fez ele apertar o botão vermelho. E tem muita teoria rolando sobre isso, umas mais coerentes, outras menos, e eu vou falar sobre a minha, que, inclusive, teve uma mudança, porque eu achava uma coisa e depois passei a achar outra. Mas antes, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Agora vamos pro vídeo. Primeiro momento, após assistir o episódio, ficou claro para mim que o Jax tinha se envolvido em algum tipo de acidente automobilístico, já que os flashbacks que aparecem são de um local escuro e deserto visto do ponto de vista de alguém dirigindo, chegando a aparecer os movimentos do carro. Então, teorizei o seguinte: talvez ele tenha sofrido um acidente extremamente grave e acabou ficando em estado vegetativo, ou até esteja vivendo por meio de aparelhos. Então, para poder manter ele vivo, alguém o levou para a CIA, que provavelmente já estava propagandeando algo do tipo, e ele foi conectado às tais cápsulas de suspensão, para de alguma forma continuar vivendo em algum lugar. Isso se parece muito com um filme sul-coreano chamado Wonderland, que é do ano passado, 2024, e se passa num universo onde a IA permite que você fale com pessoas que já morreram ou estão vivendo por aparelhos. Mas, depois de um tempo, percebi que essa teoria tem inúmeros furos, como o fato de que o Jax parece estar bem traumatizado com esse acidente, o que indicaria que ele sabe que talvez esteja em estado vegetativo, em coma ou vivendo com a ajuda de aparelhos, o que não faz o menor sentido. Outro furo é que ele parece ser uma pessoa bastante sozinha, que ou não tem ninguém esperando por ele, ou tem, mas não são pessoas que ele gostaria que o estivessem esperando, como evidenciado nesse diálogo dele com a Zubul. Pra que a pressa? Tem alguém esperando você fora daqui? Você não? É claro. Além disso, no episódio 5, quando a Agatha tá falando sobre o passado dela e, principalmente, sobre a mãe narcisista dela, o Jax fica bem incomodado, o que indica que ele também possa ter uma família complicada, que não iria gastar uma quantia exorbitante para mantê-lo vivo em uma realidade virtual. Minha mãe era complicada. Eu trabalhei como corretora de imóveis por um tempo até acabar aqui. Eu sei que ela não sente minha falta. Eu não sinto falta dos gritos e das censuras e da consciência pesada e do... eu era fazendeira! Nada muito fora do comum. Além disso, o que a CIA fazia era claramente criminoso e violava toda a ética científica possível ao usar pessoas de cobaias para suas experiências. Assim, eles nunca fariam isso em plena luz do dia, e sim na clandestinidade. Como a família do Jax poderia saber disso? E mais, como eles poderiam manter o Jax vivo assim? E como um hospital sério, como provavelmente seria o que o Jax estaria internado, iria permitir isso? Seria um crime muito grave de todas as partes, então essa teoria é bastante absurda, em todos os seus detalhes. Há quem diga que ele sofreu um acidente mesmo, mas está paraplégico, o que faz muito mais sentido que a minha, mas ainda não faz tanto quanto a minha segunda interpretação, que é a linha que muitos seguem e que eu falarei no próximo tópico. Antes de falar sobre essa teoria, eu queria dizer que ela não é minha, ela já rola desde que o episódio saiu, mas eu aderi a ela e por isso quero falar aqui. Bem, a teoria que eu mencionei anteriormente, de que o Jax estaria entre a vida e a morte na vida real, realmente tem muitos furos, mas eu acreditava plenamente nela e resisti a acreditar nessa teoria do atropelamento por um bom tempo, tanto que, no vídeo mais geral das teorias, afirmei que a ideia de que o quarto dele é de menina porque ele teria matado uma menina não tem sustentação, mas ainda na fase de edição, mudei de ideia e indiquei isso no vídeo. Porém, uma coisa me fez abandonar a minha teoria antiga e aderir a essa.
No episódio 2, quando eles estão indo pro caminhão para ir atrás dos jacarés que roubaram a cauda lá, o Jax fica todo animado para dirigir, mas, quando sobe no banco do motorista, desiste por um motivo muito nada a ver e força a Gangle a dirigir. Deixa que eu dirijo. Que saco, essa é a buzina? Que horror. Gangle, dirige você, vai. Vendo essa cena após o episódio 7, dá para concluir que ele teve algum tipo de gatilho quando sentou no banco do motorista, mesmo não lembrando de sua vida real nesse momento. Foi uma coisa inconsciente, por isso ele reclamou da buzina e puxou a Gangle para dirigir. Ele não podia controlar um carro de jeito nenhum, mesmo não sabendo o porquê, era uma espécie de estresse pós-traumático, entendem? E essa não foi a primeira vez que ele apresentou uma reação estranha ao dirigir. No episódio 4, depois de sair da lanchonete, ele tem uma reação mega estranha quando vê que tem um carro. Novamente, parece uma coisa besta, parece que ele só tá cansado do seu dia de CLT, mas depois de assistir ao episódio 7, a gente percebe que não é só isso. Ele tem trauma de carro, e esse trauma ocorre por uma razão específica. O Jax atropelou alguém na vida real, antes de entrar no circo. O circo não foi uma forma de mantê-lo vivo depois de um acidente, mas sim uma forma de ele fugir das consequências dos seus atos e da culpa e medo que ele estava sentindo. Vou explicar melhor, mas para isso, vou abrir um subtópico dentro desse, ok? Vamos lá! Bom, primeiramente, vou falar das evidências dessa teoria. Durante os flashbacks do passado do Jax, induzidos convenientemente pelo Caim naquele momento para que ele apertasse o botão vermelho, aparecem, como mencionado, imagens de um local escuro e isolado do ponto de vista de alguém dirigindo. Mas há detalhes nessas imagens que indicam que o Jax teria atropelado alguém e fugido. Na primeira imagem, aparece um bairro pequeno, que inclusive existe na vida real, o que deu a maior confusão. Nesse bairro, à esquerda, há uma rua estreita com algumas casas, e a movimentação da câmera dá a entender que esse carro tá virando essa rua, provavelmente para voltar para casa. Porém, tem uma coisa nessa imagem que é bastante curiosa, uma placa de limite de velocidade, que mostra que esse limite seria de 20 milhas por hora, que seria algo como 32 km por hora, ou seja, uma velocidade bem baixa, comum em uma rua pequena. Quem dirige sabe que não pode correr muito em ruas assim. Logo acima dessa placa, há uma outra, que afirma que podem ter crianças brincando nessa rua, bem semelhante às placas próximas a escolas. Talvez, nessa rua, haja uma escola ou algo do tipo, o que faz com que haja um fluxo muito grande de crianças e, por isso, os motoristas têm que tomar cuidado redobrado. Até aí, nada demais. Porém, já na próxima imagem, aparece o mesmo carro numa rodovia vazia no meio de uma floresta, dirigindo desesperadamente. A partir disso, é possível deduzir que o Jax estava voltando para casa, que fica nessa rua da primeira imagem, e, acidentalmente, atropelou uma das crianças que estavam brincando, possivelmente uma menina, já eu explico porquê, e, desesperado, fugiu por aquela estrada escura. Ele pode ter encontrado um prédio aparentemente abandonado, a sede da CIA, entrado lá e posto o headset, indo parar no circo digital. Outras provas fortes dessa teoria são algumas falas aparentemente sem contexto da Guzzi Works, a criadora do circo digital, como uma, que eu não consegui achar, em que ela diz que, se tivesse um carro, atropelaria pessoas inocentes. Sem sentido na época, com total sentido agora, o Jax atropelou uma pessoa inocente. Outra coisa que ela falou, que eu também não consegui achar, é que o Jax era o que mais merecia estar no circo. Por que será? Provavelmente porque ele fez uma coisa horrível, digna de punição. Aí que entra o quarto dele. No início da série, tinha várias teorias sobre como seria o quarto do Jax. Inclusive havia uma que falava sobre o chaveiro dos personagens, em que cada um aparece dentro do seu quarto, e o Jax aparece em frente à porta do dele, com algumas partes do vácuo, aquele local incompleto que apareceu no piloto, no fundo. Isso inclusive levou inúmeras pessoas a teorizarem que ele era um NPC. Porém, a Gus, em uma determinada ocasião,
disse que, eventualmente, veríamos os quartos dos personagens. E, no episódio 7, finalmente vimos o quarto do Jax e, é um quarto de menina. Juntando isso com os flashbacks, há a teoria de que o Jax teria atropelado uma menina e, por isso, o quarto dele é daquele jeito, literalmente como um castigo. Mas, também há outra teoria que é comentada, mas, como eu disse no outro vídeo, para mim, não faz sentido, mas eu falarei aqui. Ela afirma que a pessoa que o Jax atropelou foi a Gangle. A base para essa teoria seriam o fato de que a Gangle foi atropelada por um caminhão no episódio 4 e que o Jax vive perturbando ela. Isso para mim não faz sentido porque, como eu expliquei no vídeo das teorias gerais, isso implicaria que eles chegaram no circo ao mesmo tempo, o que inviabiliza o fato já confirmado de que o Jax escolheu o nome da Gangle. Gangle, em inglês, segundo o Cambridge Dictionary, significa uma pessoa, normalmente um menino ou homem jovem, que é alto e magro e se move desajeitadamente, ou seja, o Jax basicamente deu o nome da Gangle fazendo um bullying com ela, a chamando de desajeitada. Será que o Jax, assustado do jeito que estava por ter ido parar no circo, que nem a Pony ficou, e mais ainda pelo que tinha acabado de acontecer, iria ter cabeça para fazer um bullying desse com a garota que chegou junto com ele, mais velha que ele, enfatizo isso por causa da placa de crianças brincando, que com certeza não estava lá à toa, e que ele tinha acabado de atropelar. Acho que não. Além disso, a Gangle foi atropelada por um caminhão, não por um carro de passeio, e o atropelamento ocorreu na frente da lanchonete que eles estavam trabalhando, que parecia aquelas lanchonetes que ficam em beira de estrada. Se o Jax realmente tivesse atropelado a Gangle lá, isso teria ocorrido no flashbacks da floresta, certo? Mas, ele estava virando para entrar numa rua pequena, como ele foi parar lá do nada e dentro de um caminhão? Então, simplesmente não tem como um ter atropelado o outro. Outra coisa é que, se isso fosse verdade, o que acontece dentro do circo seria de uma crueldade muito grande. Pensem só, o Jax ama atormentar a Gangle, ele inferniza tanto a pobrezinha que, no episódio 6, ela ficou apavorada com medo de uma possível retaliação dele por ela não ter aceitado fazer dupla com ele. Você acha que o Jax vai ficar bravo por eu não formar dupla com ele? Eu não me preocuparia com ele agora. No fim das contas, é só um jogo. Mas é o Jax, né? Ele deve querer se vingar. E acho que vai ser doloroso. Imaginem-se, esse tempo todo, o Jax atormenta a pessoa que ele atropelou em vida. Seria muito cruel da parte dele ou, caso ele não saiba, o que eu acredito que seja o caso por vários fatores. Olha só, você acha mesmo que a Gangle é capaz de ficar feliz? O quê? Ah, sei lá, a máscara de comédia dela ainda quebra todo santo dia. Ela acha mesmo que essa amizade dela com Zubul vai resolver isso por magia? Talvez ela só não queira ser amiga de um cara que é sempre mal com ela. Ah, fala sério, Hagatha, ela curte quando eu sou mal. Eu achava que você não ligava pra opinião das pessoas. É que eu só... Não, você tá certa, eu não ligo. Vamos lá, Tristonha, você vem comigo. Na verdade, eu vou formar dupla com o Zubul. O quê? Não vai não. A gente ficava junto em toda a aventura em equipe no passado. Mas os tempos estão mudando, Sr. Toelho. O circo digital seria um verdadeiro pesadelo, e o Caim realmente seria uma pessoa, digo, uma IA horrível. Ou seja, provavelmente o que ocorreu foi que o Jax atropelou uma criança e fugiu das consequências entrando no circo digital. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixem sua opinião aí nos comentários. Tchau, tchau.